Eu convido agora o senhor professor Diogo Pereira Duarte para nos falar sobre o contrato do mútuo, um tema agora tão falado em tempos de Covid-19. Peço que tome a palavra. Muito obrigado, professora Elsa Dias Oliveira. Uma primeira palavra para agradecer ao Centro de Investigação de Direito Privado o convite que fez para que pudesse participar nesta iniciativa, que é, todos os títulos, uma ótima iniciativa, e também para cumprimentar os meus colegas deste evento, o professor Elsa Dias Oliveira, o professor Rui Soares Pereira e o professor Francisco Mendes Correia, dizendo que, enfim, para além das interessantíssimas apresentações que aqui fizeram, foi um gosto ouvir, é sempre um prazer estar entre amigos, ainda aqui com esta distância que as circunstâncias impõem. De facto, o tema sobre o qual vou falar é o tema do contrato mútuo e das implicações que o novo coronavírus tem no contrato mútuo, no cumprimento do contrato mútuo, as implicações que tem para o mutuário, as dificuldades que apresenta para o mutuário cumprir a sua prestação ao abrigo deste contrato. E pensei dividir a minha intervenção em 5 partes. Uma primeira parte para, enfim, de alguma forma questionar se, tendo em conta o direito de emergência, o direito da crise, que já está em vigor relativamente a operações de crédito, que abrangem também, portanto, o contrato mútuo, se faz sentido falar ou ponderar a aplicação dos institutos gerais relativos ao direito contratual e ver o seu comportamento no mútuo. Uma segunda parte, enfim, que pressupõe já uma resposta a esta primeira pergunta sobre o Instituto de Impossibilidade do contrato mútuo. A terceira parte, a alteração das circunstâncias do contrato mútuo. A quarta parte, a modificação do contrato mútuo por alteração das circunstâncias. E uma última parte, a articulação do regime legal em matéria de alteração das circunstâncias e as cláusulas contratuais que possam constar de contratos de mútuo e que regulam esta questão precisamente do impacto de alteração das circunstâncias no contrato. Enfim, é um tema abrangente, eu vou procurar abordá-lo de forma sumária para respeitar aqui o limite de tempo que temos e também não posso deixar de referir que é um tema que não conseguirei tratar na sua globalidade. Existem inúmeros aspectos que seriam também interessantíssimos e que provavelmente ficarão para uma segunda oportunidade, relacionados, por exemplo, com o regime prudencial, quando o mutuante tem o seu balanço regulado e qual o impacto que a alteração das circunstâncias ou a aplicação desse regime tem no regime prudencial em matéria de requisitos de capital, ou também, do ponto de vista fiscal, digamos, a articulação com a possível modificação do contrato ao abrigo desse regime e o próprio regime do imposto de selo, que é um tema que se tem colocado a propósito da moratória pública. Bom, iniciando, enfim, todos sabemos, numa economia como a nossa, que tem baixíssimos níveis de capitalização, o mútuo é um contrato, enfim, absolutamente central para o financiamento da atividade económica em geral, das famílias e das empresas, e que transcende até a dimensão bancária. É o velhinho mútuo civil que está na base do financiamento societário, métodos de financiamento com recursos a capitais alheios, muitas vezes por parte dos próprios sócios, representando base capital ou capitais quase próprios dessas sociedades, mas está na base também dos valores mobiliários representativos da dívida, enfim, expressamente enunciada como uma relação subjacente de uma das modalidades de financiamento colaborativo, portanto, de investimento, que é o financiamento colaborativo por empréstimo, prevista no regime jurídico de financiamento colaborativo por empréstimo. Portanto, é uma realidade que transcende a dimensão bancária e que é central para o financiamento da economia, mas não há dúvida que, enfim, o mútuo oneroso que pressupõe pagamento de juros desenvolveu-se nos dias de hoje em múltiplos contratos especializados que são estudados no direito bancário e que têm na base a mesma ideia do mútuo civil oneroso, o rendimento
patrocinado pelo capital. Entrando então no primeiro tema, questão de saber se o direito de emergência ou o direito da crise resolve todas as questões relacionadas com as dificuldades de cumprimento nos contratos de mútuo causadas pelo Covid-19. Enfim, está em vigor até 30 de setembro deste ano o Decreto-Lei 10J de 2020 de 26 de março, que se chama por vezes do Decreto-Lei da Moratória Pública, que estabelece medidas excepcionais de proteção dos créditos das famílias, das empresas e das instituições particulares de solidariedade social e que, para o apoio à liquidez e tesouraria, prevêem o diferimento do cumprimento de obrigações de beneficiários perante o sistema financeiro. Esse diploma conhece limitações no seu âmbito de aplicação, quer do ponto de vista subjetivo, quer do ponto de vista objetivo. Do ponto de vista subjetivo, nem todas serão as entidades beneficiárias do regime, mas na perspectiva do mutuante há uma delimitação muito clara, porque estão em causa os financiamentos ou as operações de crédito, como o regime refere, que sejam concedidas por instituições de crédito e sociedades financeiras e sucursais de instituições de crédito e de instituições financeiras a operar em Portugal. Portanto, há aqui esta delimitação objetiva, esta delimitação subjetiva, que acompanha uma delimitação objetiva também, porque existem operações que estão expressamente excluídas da aplicação do regime e, nesse âmbito, eu destacaria o crédito para o financiamento, para a compra de valores mobiliários ou aquisição de posições noutros instrumentos financeiros que estão expressamente excluídos da aplicação deste regime. E, por isso, dadas estas limitações no âmbito de aplicação, julgo que faz sentido, sim, continuar a analisar o comportamento dos institutos gerais perante um cenário como o que estamos a viver e pensando especificamente no contrato de mútuo. Iniciando então pela impossibilidade, pelo regime de impossibilidade, importa recordar em traços sumários as características essenciais do contrato de mútuo. O contrato mútuo aparece definido no artigo 142 do Código Civil como contrato pelo qual uma das partes, o mutuante, empresta à outra ou dinheiro ou uma coisa fungível, ficando a segunda obrigada a restituir outro tanto, mesmo género e de qualidade. E num efeito, que é um efeito que ocorre com a entrega do dinheiro ou da coisa genérica emprestada, é a transferência para o mutuário da titularidade do dinheiro, da propriedade das coisas mutuárias, e nessa sequência emerge para o mutuário a obrigação de restituir, que é no empréstimo de dinheiro a restituição da mesma quantia ou no empréstimo de coisas fungíveis de uma coisa do mesmo género e qualidade. A lei presume o caráter oneroso do mútuo e, portanto, adianta o artigo 1145 que o mútuo implica tipicamente o pagamento de juros, ainda que não verse sobre o dinheiro. Portanto, no prazo ou nos prazos convencionados, o mutuário tem que restituir aquilo que recebeu e tem que remunerar o mútuo. No direito nacional, pode dizer-se que, em geral, o risco de ocorrerem circunstâncias posteriores à celebração do contrato que perturbam o equilíbrio estabelecido no momento da contratação corre por conta daquele que deve realizar a prestação, do devedor, já que apenas num cenário de impossibilidade de realização da prestação é que o devedor está exonerado de realizar a prestação. E, enfim, embora tenha havido alguma divergência que foi sobretudo relevante porque contou com o peso de um parecer concordante de um nome como o professor Vaz Serra, hoje em dia é perfeitamente pacífico ao nível doutrinário e jurisprudencial que só se pode falar de impossibilidade quando estamos perante uma inviabilidade absoluta de realização da prestação, não sendo suficiente uma dificuldade muito acentuada, ainda que imprevisível, nem impossibilidade prática ou económica ou exceção de ruína do devedor. Portanto, esses casos
são relegados para o Instituto de Alteração das Circunstâncias, verificadas as suas condições de admissibilidade. Mas no caso do mútuo, o regime da impossibilidade é ainda mais negro para o mutuário do que para a generalidade dos devedores. E isto acontece tendo em conta a natureza das prestações que se consagram no mútuo a cargo do mutuário. Elas são prestações pecuniárias ou, no mútuo de coisas fungíveis, prestações de coisa genérica. E, em qualquer caso, funciona o brocardo genus nunquam perit, enfim, está de alguma forma enunciado no artigo 540 do Código Civil. Ou seja, no que diz respeito à entrega de dinheiro, nunca há impossibilidade numa lógica objetiva, na medida em que, ainda que desapareça a moeda objeto do contrato mútuo, o cumprimento faz pela moeda que tenha curso legal no país à data em que for realizada a prestação, é o princípio do nominalismo que encontramos no artigo 550, e mesmo que desapareça determinada espécie monetária em que deveria ser cumprida a obrigação, o pagamento pode ser feito em moeda corrente, que passa o valor dela nos termos do artigo 555, número 1. O que pode haver é, de facto, uma impossibilidade que atinge um específico sujeito, um específico devedor, uma impossibilidade subjetiva, mas que nos remete o caso para as instituições de insolvência, as instituições falimentares. E esta posição frágil ou difícil do mutuário é também muito patente no artigo 1149, que diz respeito, digamos, ao mútuo que não tem por objeto dinheiro, mas sim uma coisa fungível. Porque se diz no artigo 1149 que, no caso muito improvável em que todo o género apareça, e portanto não seja possível restituir uma coisa do mesmo género ou qualidade, então o mutuário deve pagar ao mutuante o valor que a coisa tiver no momento do lugar e vencimento da obrigação, não operando o efeito exoneratório que decorre do artigo 790 ou 755 do Código Civil, mas dá-se antes uma conversão legal da prestação em prestação pecuniária. Esta específica alocação do risco, que faz correr por conta do mutuário o risco de perda ou deterioração de coisa mutuada ou de agravamento na sua prestação de restituição e de remuneração do mútuo, ocorre porque o mútuo representa um enriquecimento no património do mutuário, na medida em que ele se torna titular das quantias em dinheiro, proprietário das coisas fungíveis entregue. Não se compreenderia que, tendo ele enriquecido à custa do mutuário, por via da celebração do contrato, se pudesse exonerar em caso de impossibilidade, sem restituir o que recebeu. Bom, e no regime da alteração das circunstâncias, a posição do mutuário aparece melhor. À partida, não. Enfim, o regime da alteração das circunstâncias procura responder a uma questão que foi, enfim, bastante conhecida, que foi muito oportunamente colocada por Flume, que é de saber quem é que suporta o risco da realidade, quem é que suporta o risco deste agravamento, até pode ser muito severo, na realização da prestação e que se agravou depois da celebração do contrato. Bom, deve dizer-se que a posição do mutuário não é muito melhor em geral, pelo seguinte. Por um lado, no artigo 477 temos um requisito negativo que é só funciona aquele instituto se a alteração das circunstâncias não colocarem problemas que se inserem nos riscos próprios do contrato. E, como o professor Menezes Cordeiro, enfim, defende, e já defende há bastante tempo, a existência de um regime legal que aloca especialmente o risco num tipo contratual que, no fundo, enuncia um sistema de alocação de risco para aquele contrato, é um fator que nos deve levar a considerar que, então, o problema do agravamento se insere no risco próprio do contrato. Por outro lado, as variações
enfim, patrimoniais subjetivas, meramente subjetivas, que podem tornar mais difícil cumprir o contrato, em geral, deve-se entender que respeitam à esfera de risco dessa própria pessoa, portanto, dessa parte do contrato. A outra parte não tem nada a ver com isso e, portanto, não há modo de colocar em comum o risco dessas circunstâncias acontecerem. Portanto, não é isto que tem em vista o artigo 437. E, não sendo isto tem em vista o artigo 437, isso decorre também de não ser inexigível por aplicação da boa-fé que se possa solicitar o cumprimento da obrigação nessas circunstâncias. E a inaplicabilidade do regime de alteração das circunstâncias perante essas variações patrimoniais subjetivas está amplamente documentada na jurisprudência nacional. Mas o caso com que lidamos atualmente é um caso particular, porque esta situação de saúde pública, uma situação de saúde pública global, implica restrições que atingem a sociedade e a economia em geral, restrições que têm a ver com a movimentação das pessoas e a movimentação das mercadorias, e, portanto, esta perturbação não respeita uma pessoa específica, um conjunto de pessoas, respeita a toda a gente. E, bem, esse caráter excepcional é bem patente, não só no regime da moratória pública, que há pouco referi, mas pela circunstância de entidades privadas, as próprias instituições bancárias, terem promovido moratórias privadas para resolver este problema, o que demonstra bem que é um problema que atinge toda a gente, de maneira que parece que nos tempos atuais, como dizia a professora Ana Cristina Oliveira na iniciativa anterior, parece que a regra é rebus sic stantibus e não pacta sunt servanda. Ou seja, um caso como este parece-me que atinge, para utilizar uma feliz formulação do professor Carneiro da Frada, as condicionantes gerais da vida social, ou aquilo a que por vezes se chama a grande base do negócio objetivo. Ou seja, não pode estar relacionada com os riscos próprios de um específico contrato, nem com a particular esfera de risco de uma das partes do contrato. Portanto, é um problema que diz respeito a todos. E é neste cenário que, enfim, mesmo no contrato mútuo, se deve entender que estas dificuldades diversas relacionadas com o novo coronavírus podem configurar uma alteração das circunstâncias apta a fazer funcionar o mecanismo do artigo 437. É importante notar, no entanto, que tem que ficar demonstrada processualmente uma relação de causalidade entre a alteração das circunstâncias, essas dificuldades provocadas pelo novo coronavírus, e o objeto do contrato. Eu digo que é importante porque nos dois casos anteriores de grandes alterações das circunstâncias, quando aplicados ao contrato de mútuo, os tribunais superiores foram frequentemente levados a não aplicar o Instituto, embora admitindo em tese que ele pudesse ser aplicado, porque essa relação de causalidade não ficou demonstrada. Só para ilustrar, tenho aqui uma passagem do Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 10 de 1 de 2013, portanto, que surgiu no contexto da crise subprime e da crise económica e financeira subsequente, que diz respeito a um processo em que quer o Tribunal de Primeira Instância, quer o Tribunal da Relação, haviam efetivamente modificado um mútuo bancário de curto prazo, convertendo num mútuo de longo prazo, e o Supremo Tribunal de Justiça veio rever essas decisões por não demonstração dessa relação de causalidade. Vou ler muito rapidamente aquilo que consta do sumário do acórdão. Diz o seguinte: muito embora a crise económica ou financeira possa criar desequilíbrios económicos suscetíveis de provocarem alterações anormais das circunstâncias, nem todos os incumprimentos em tempos de crise se ficam a dever a essa alteração das circunstâncias. É necessário que exista uma correlação direta e demonstrada factualmente entre a crise económica em geral e a atividade económica concreta de determinado agente, para que se possa falar de uma alteração anormal das circunstâncias. E, portanto,
sendo necessário demonstrar nos autos que a degradação da capacidade económica da autora se tinha ficado a dever à crise económica internacional, o Tribunal acaba por não aplicar o Instituto. Bom, mas verificadas as condições de admissibilidade da alteração das circunstâncias, o que é que se segue? Eu tenho defendido já há algum tempo que a lei, enfim, não só eu, naturalmente, muitos outros autores, poderia referir, por exemplo, o professor Oliveira Ascensão, que a lei tem preferência por uma solução de repartição dos prejuízos pelos vários contraentes sobre uma solução de tudo ou nada, ou seja, prefere a modificação à resolução. E penso também que implicitamente consagra um dever de renegociar, com a parte que tenha sido afetada pela alteração das circunstâncias. Para usar uma formulação que já foi utilizada pelo Supremo Tribunal Federal Alemão a este propósito, dir-se-á que o dever de renegociar é o reverso da medalha do direito à modificação. Ou seja, num cenário de alteração das circunstâncias que atinge o contrato mútuo, o mutuário afetado deve iniciar junto do mutuante um processo de renegociação com vista a resolver as dificuldades e resolver de forma equitativa as dificuldades causadas pela alteração das circunstâncias. Essa resolução, essa modificação do contrato, no caso do contrato mútuo, pode passar pelo alargamento do prazo da restituição do capital e o pagamento dos juros, ou por uma suspensão, uma moratória, relativamente aos pagamentos a efetuar no período de maior dificuldade, seja de capital ou de juros também, e nesse mesmo período a suspensão de aplicação de mecanismos contratuais consequentes a casos de incumprimento, porque não se deve entender a não realização da prestação como um caso de incumprimento, neste caso, entre os quais o vencimento antecipado, a resolução do próprio contrato, nas hipóteses em que o contrato preveja entregas subsequentes e não esteja esgotada toda uma linha, a suspensão daquilo que se chama na indústria, por vezes, os drop stops, ou a suspensão de cláusulas que impõem determinadas rácios entre o serviço da dívida e o financiamento de concursos de capitais próprios, as cláusulas de incumprimento cruzado, de step-in, call options ou, em geral, as cláusulas que possibilitariam a execução de garantias. Enfim, escusado será dizer que num cenário como este se intensificam os deveres acessórios de lealdade e proteção e as partes têm que adotar as medidas adequadas para mitigar os prejuízos, designadamente a parte afetada pela alteração das circunstâncias tem que iniciar este processo no mais curto prazo que lhe for possível para que exista uma solução equitativa no mais curto prazo possível. Finalmente, para terminar, a articulação de cláusulas contratuais que tenham, enfim, na sua previsão, a alteração das circunstâncias e tenham um regime específico para a alteração das circunstâncias. Claro que a lei não impede, e pelo contrário, julgo que será a solução preferível, por proveniente da autonomia privada, que as partes fixem contratualmente quais os efeitos jurídicos que devem resultar dessa alteração das circunstâncias, e por isso o artigo 477 é, pelo menos parcialmente, dispositivo, não se vai aplicar se existir uma cláusula contratual que resulte. Tenho defendido também que entendo que o regime não é totalmente dispositivo e, na medida em que a cláusula contratual não resolva o problema de uma maneira aceitável para o sistema, ainda nesse caso se poderá aplicar o regime da alteração das circunstâncias no contrato, no regime legal. Bom, com estas considerações termino a minha apresentação. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Professor Diogo Pereira Duarte. Agradecemos a intervenção tão esclarecedora num tema tão relevante e que tem sido tão falado, acho que é dos temas que tem sido mais falado nos últimos tempos, questões de saber o que é que acontece
aos mútuos, as pessoas estão preocupadas com os empréstimos bancários que de facto foram celebrados, ver o que é que lhes acontece, e sim, parece-me que será aqui um bom contributo para esse esclarecimento.